Esse bate-papo aqui é meio eu, você, nós somos amigas e estamos em algum cantinho sentadas conversando e eu estou expondo a minha opinião sobre algo e principalmente sobre metas, ano novo, se comparar com as pessoas e ter a sua régua medida com base no que as outras pessoas estão fazendo e não com o que você quer fazer ou no seu momento, no seu tempo, sobre principalmente se sentir atrasado. Vai ser meio que um pouquinho de tudo e não tem um roteiro específico para essa conversa aqui, é mais do que eu sinto e do que eu quero expor com alguém, porque eu acredito que outras pessoas também possam se sentir assim e tenham opiniões a compartilhar. Não é incomum que quando chega o ano novo a gente queira fazer metas e tudo mais, e hoje nas redes sociais nós somos bombardeados de certa forma com bastante informação de como as pessoas estão fazendo, o que é muito legal, porque muitas vezes a gente pode se inspirar e a gente pode ter como base como é que as pessoas estão estruturando e trazer pontos de melhoria para o que talvez a gente fez nos outros anos e como a gente pode fazer agora. Então, ter um pouquinho de informação sobre o que as outras pessoas estão fazendo é bom porque nos permite melhorar e ter uma base boa. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema. Talvez você ou talvez pessoas que você conheça, que a gente se compara demais e quando a gente vê que uma pessoa está acima ou está num local onde a gente gostaria de estar, mas não está, a gente se sente atrasado na nossa própria vida. E foi exatamente assim que eu me senti, principalmente no final do ano de 2025 e no começo de 2026. Talvez você tenha visto, mas tá rolando uma trend, estava pelo menos rolando uma trend no Instagram que era meio que comentando assim, este ano não será um ano de recomeços, mas sim de continuação, porque eu já fiz o meu trabalho todo no ano passado. E é muito legal isso pra essas pessoas, mas às vezes, quando eu via esse tipo de coisa, eu me cobrava e pensava, putz, eu tô tão atrasada. Tem tantas pessoas que não vão fazer de 2026 um ano de recomeço, mas sim um de continuação. Elas já avançaram tanto em 2025 que eu fiquei tão estagnada e tão parada. E aí eu me coloco em atraso, eu digo que eu estou atrasada, que a minha vida está atrasada porque eu me baseei com coisas com base nas outras pessoas, do que as outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer, ou do que elas simplesmente postaram numa rede social, que ali tu pode falar simplesmente qualquer coisa. Mas esse não é o ponto-chave. O ponto-chave é de se sentir atrasada com base na vida das outras pessoas. E aí, eu tô tentando ser meio pé no chão, assim, tudo mais quanto a isso, e trazer reflexões nos momentos que eu me sinto atrasada em N situações, em N lugares, motivos, enfim, e tento trazer, então, ações que eu posso fazer perante aquilo, perante eu me sentir atrasada, perante eu olhar para aquilo e não estar satisfeita, enfim. E com certeza, o primeiro ponto é a gente não desanimar e não se sentir triste, incapaz do porquê de comparar, digamos, a sua vida e falar assim, pô, mas esse ano pra mim ele vai ser um de recomeço mesmo e não um de continuação. E que bom que vai ser um recomeço, porque se vai ser um ano de recomeço, significa que você está pelo menos tentando fazer algo que você está tentando melhorar. Isso é uma coisa que eu trabalho comigo. Principalmente quando eu penso assim, eu estou atrasada. Atrasada pra quê? E aí eu fiz uma reflexão que é o seguinte: nós só estamos atrasados, eu só estou atrasada a partir do momento que eu tenho, por exemplo, que começar a trabalhar às 8 horas e às 8h05 eu acabei de acordar e eu não saí de casa. Aí sim eu estou atrasada. Aí sim eu perdi o horário, perdi momentos ali que eu precisaria. Aí eu posso dizer que eu estou atrasada perante uma situação. O ônibus passa 10 para as 9 e da minha casa até o ponto de ônibus demora 20 minutos para eu chegar. E eu não saí de casa ainda. Então aí sim eu tô atrasada. Mas eu não tô atrasada quando eu deveria ter feito mais exercício físico no ano passado e eu não fiz, mas a fulana ciclana fez. Eu não tô atrasada quando eu coloquei uma meta de ler tantos livros e eu não li, mas a outra pessoa leu. Óbvio que tem toda uma questão de desenvolvimento e quanto mais a gente faz, mais a gente adianta talvez ou a gente consegue evoluir. Mas não necessariamente olhar para a vida da outra pessoa e falar, putz, eu tô atrasada, faz sentido, porque jamais a vida da outra pessoa tem que ser a sua régua, ou tem que ser o seu ponto de partida, ou tem que ser um ponto de referência.
Eu acho que a nossa vida que tem que ser o nosso ponto de referência e ver, bom, talvez ano passado eu não fiz por N motivos, porque eu decidi botar foco em outras atividades, em outras demandas, em outras questões. Então, eu tenho me prendido muito isso, mas ao mesmo tempo não quero usar isso como uma desculpa e me isentar da responsabilidade das minhas ações, do porquê que eu não fiz algo e do porquê que eu estou atrasada, que não é atrasada a palavra, né? Eu acredito muito que naquela frasezinha que ele diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu é, você é a média das 5, 6 pessoas com quem você convive. Porque quando você tá com pessoas que são mais animadas, que não têm tantas ambições e tudo mais, não que você se torne igual a elas, mas muitas das suas coisas você acredita que você não é capaz de conseguir, que seus objetivos talvez sejam bobos ou impossíveis ou que não façam sentido. Quando você está com pessoas assim, que são ambiciosas, que alcançam suas metas, seus objetivos, seus sonhos, que trabalham todo dia para isso, você vê que você pode, que você é capaz e que nada é impossível quando você realmente faz determinada coisa. Mas é muito importante que a gente não se compare e não fique sempre com aquele sentimento de estou atrasado para algo, estou atrasado na minha vida. Porque a vida é sua, não tem como você estar atrasado. É você que estipula os momentos certos, é você que estipula quando algo deve acontecer ou não. Nem sempre, né? A gente sabe que tem coisas que dependem de N aspectos, mas no momento, normalmente, grande parte das coisas são de nossa responsabilidade. A gente precisa tomar uma ação para daí ter uma reação, no sentido de eu primeiro preciso fazer para depois obter. Então esse é um papinho mais assim, de repente se você tá olhando para a vida dos outros, porque as outras pessoas conquistaram e tá pensando eu estou atrasado, que você pense, eu tenho que pegar um ônibus? Tenho um compromisso marcado, agendado em tal hora e é por isso que eu tô falando que eu tô atrasado? Porque se não for isso, então você não tá atrasado, você simplesmente tá vivendo a sua vida e fazendo o que faz sentido para você naquele momento, e por muitas vezes o seu foco não vai ser exatamente o de fulano, ciclano com quem você tá se comparando e dizendo que está atrasado. Muitas vezes o seu foco foi diferente e foi preciso naquele momento. Então nós não estamos atrasados. Eu, você e qualquer outra pessoa só tá vivendo a sua vida da maneira como ela é, como é possível fazer e da forma como tem que ser. Mas com toda certeza sem tirar a responsabilidade que é eu sou responsável pelas minhas ações e se eu não conquisto algo, eu não chego em determinado local. Ou melhor, se eu não trabalho por algo, eu não chego neste algo. E é isso. Espero que vocês reflitam um pouquinho. Caso alguém tenha alguma coisa para trazer sobre isso, fique muito à vontade. Esse foi um vídeo mais de conversa, assim, para expor um próprio sentimento meu e algo que eu puxo para mim, mas ao mesmo tempo eu faço uma reflexão e tento me isentar de retirar esse tipo de pensamento porque não faz sentido. Quero trazer um pouquinho sobre o que eu estou pensando de metas para esse ano e como eu pretendo trabalhar também. Até o próximo vídeo!